Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos estudar sobre o setor de papel e celulose. Esse tema está relacionado a diversos cursos de química, então siga o canal, curta e faça o seu comentário. Esse setor industrial é bastante importante para o país, emprega milhares de pessoas em várias regiões do país. A matéria-prima é o pinus ou eucalipto. Pinus é conhecido como pinheiro americano, é uma madeira de reflorestamento utilizada na produção de móveis. O eucalipto, que é o mais empregado na produção de papel e celulose, é originário da Austrália e algumas ilhas da Oceania. São mais de 700 espécies reconhecidas. Tem várias aplicações, como uso na forma de lenha, estacas, dormentes, na produção de carvão vegetal, celulose e papel, é claro, produção de chapas de fibras e na produção de móveis, além da geração de energia também. Essa madeira é plantada pela própria indústria, cerca de 85% é responsabilidade da indústria. O restante são de pequenos produtores que trabalham em um sistema integrado. A indústria fornece os materiais, mudas, insumos e fertilizantes e também dá orientação técnica para esses pequenos produtores. As principais produtoras de papel e celulose estão localizadas na região sudeste e na região sul do Brasil. A sazonalidade e aspectos de produção do setor. O corte do eucalipto é feito a cada 7 anos e é possível ser realizado 3 cortes. Em seguida, é necessário o replantio de uma nova semente. As plantas industriais são operadas durante todo o dia, funcionando em 3 turnos. É necessária a realização de paradas programadas para a manutenção dos equipamentos mecânicos com bastante desgaste, para recuperação dos equipamentos mecânicos, principalmente em função do desgaste. Um comparativo da produção no Brasil e no mundo por tipo de fibra. O eucalipto é considerado a fibra curta. O Brasil tem o maior rendimento na produção dessa espécie, atingindo até 39 metros cúbicos por hectare. O segundo país com maior produtividade e rendimento é a China, com 23 metros cúbicos por hectare. Já a espécie de fibra longa, que é o pinus, o Brasil também tem o maior rendimento, com 31 metros cúbicos por hectare. A China é o segundo, com 23. E aí existem outros países também, especialmente os Estados Unidos, Finlândia e a África do Sul. A produção de celulose no Brasil e no mundo, os dados mais recentes é que teve um aumento da produção de celulose, em cerca de 8% entre os anos de 2017 e 2018. O Brasil, no cenário mundial, é o segundo maior produtor de celulose, perdendo apenas para os Estados Unidos, com a produção 2 vezes maior. O Brasil produziu 21 milhões de toneladas de celulose no ano de 2018. Já a produção de papel, o Brasil teve uma pequena queda em relação aos anos 2017 e 2018. O Brasil é o 8º maior produtor de papel no mundo. A China é o maior produtor, seguida dos Estados Unidos. O Brasil produz menos papel, porque boa parte é exportada. A produção de papel no Brasil é menor. A produção de celulose é derivada com 72% do eucalipto e o restante de pinos. A celulose é utilizada para pastas de alto rendimento, além de boa parte para exportação, com 67%, e alguns outros consumos para mercado interno. O mercado de papel no Brasil é destinado à produção de embalagens, em 53%, seguida de 24% para papéis para impressão e escrita, 11% para uso sanitário, 7% para papel cartão e o restante menor porcentagem para papel imprensa e outros usos. O custo de produção da celulose é metade em função dos gastos com o cultivo e plantação de eucalipto e pinos, 22% com o uso de produtos químicos e em menor porcentagem manutenção, pessoal e combustíveis. Já o custo de produção para papel, 36% é dos gastos com a mão de obra, 19% é o valor diluído do custo da matéria-prima, 12% para o uso de produtos químicos e os restantes para fretes, manutenção e energia
na produção da indústria. Como nós vimos, ela é de pinos e eucaliptos. Por serem espécies vegetais, eles têm em sua estrutura o material lignocelulósico. Tecnicamente, significa um material fibroso constituído de celulose, hemicelulose, pectinas e gomas. Temos principalmente a lignina, que reveste todas essas estruturas, uma espécie de resina. Então, a lignina, como nós vimos na figura, ela está revestindo a celulose e hemicelulose. A hemicelulose são pequenas ligações ou estruturas azuis que estão interligadas com as estruturas cilíndricas de celulose. O interesse, obviamente, é a celulose, então é preciso romper essa estrutura de lignina propriamente. A composição típica deste material, praticamente a metade é de celulose, cerca de 50%. Temos a hemicelulose com 25 a 35% em massa e, por último, a lignina de 15 a 25%. A lignina, como dito, ela reveste esse material. A celulose, quimicamente falando, é um polímero linear, formado por ligações de glicose de alta massa molecular. Essas ligações formam estruturas de cadeia longa. A celulose, quando separada dos constituintes do material lignocelulósico, apresenta grande reatividade. Ela sofre, inclusive, reações de adição, substituição e degradação. Então, é possível formar pastas de alta resistência, como utilizada, por exemplo, para a produção de embalagens. A hemicelulose tem um grau de polimerização baixo, não forma arranjo fibroso, mas ela é solúvel em meio alcalino e pode ser facilmente absorvida na água. Ela ajuda, nesse caso, a reduzir o tempo e a energia para a produção e refino de pasta celulósica. A lignina por si só é um polifenol, tem uma característica amorfa, é considerado um dos materiais mais resistentes da natureza. Falando um pouco mais da lignina, ela está presente em todas as plantas do reino vegetal. A sua composição varia em função do tipo de vegetal. Ela é considerada um material correlato, é um polímero aromático com alto peso molecular. A sua estrutura básica é de fenilpropano e geralmente ela se encontra ligada a polissacarídeos da madeira. Ela tem várias aplicações, dependendo da rota tecnológica é possível produzir vários produtos a partir dela, citando fenóis, ácidos carboxílicos, alcatrão, fenóis, além de agentes dispersantes. Dependendo da rota, se for a rota de pirólise, variar da temperatura, é possível obter monóxido de carbono, carvão mineral, metano e, em temperaturas mais elevadas, gás de síntese, benzeno e eteno. Recentemente, a Suzano, uma produtora de papel e celulose, instalou sua primeira planta para extração de lignina e o objetivo é fazer o beneficiamento dessa lignina a fim de produzir produtos de valor agregado ou mesmo utilizar como fonte de energia. Também pode ser comercializada como sódica sulfonato, ela vai ter este aspecto como vocês estão vendo. Essa lignina especificamente é obtida a partir do processo Kraft, que é o processo químico para a separação do material lignocelulósico, mais utilizado nas indústrias de papel e celulose do Brasil. Além disso, a lignina pode ser vendida na forma de briquetes para produção de energia elétrica. Tem baixa umidade, em torno de 8 a 15%. Ao lado, a gente vê a imagem da comercialização da lignina sulfonato. Todo material vegetal da natureza tem uma estrutura lignocelulósica, então é possível obter, além do papel e celulose, podemos obter ácidos orgânicos, solventes, álcool, xilitol, a partir da hemicelulose, e da lignina, como havia dito, produtos de valor agregado como aglutinantes, adesivos, dispersantes e plásticos. Essas frações sofrem um pré-tratamento para serem separadas, seja o tratamento químico, que é o mais usado hoje, mas também outras rotas como tratamento através de hidrotratamento ou também uma nova rota, o uso de enzimas. A biomassa obtida da cana-de-açúcar hoje em dia tem sido alvo de estudos, inclusive obter, além dos açúcares, polímeros biodegradáveis ou biopolímeros, como polietileno.
Bom, para a introdução é esta aula. Nas próximas nós vamos falar um pouco mais sobre o processo produtivo e beneficiamento. Vamos falar um pouco mais sobre dentro da fábrica. Muito obrigado pela atenção. Curta o canal, siga e faça o seu comentário. Obrigado.